Estamos ao vivo agora. Primeiramente, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma oficina de teoria do romance aqui do Lero. E eu queria agradecer a presença de todos aqui que estão acompanhando a gente nesse momento. Ao todo, por enquanto, 20 pessoas que nos acompanham agora. E agradecer também pela presença do Dr. Lindbergh Campos, que é a terceira vez que ele está fazendo uma oficina aqui com a gente. Muito obrigada pela sua presença, Lindbergh. E antes do Lindbergh começar a falar, pessoal, eu vou dar alguns recados sobre certificados. Eu vou enviar aqui no chat um formulário de presença. Vocês precisam assinar esse formulário para vocês comprovarem a sua presença. Vocês assinam esse formulário com as suas informações, vai estar tudo certinho. E depois da oficina, eu peço que vocês enviem um e-mail para o Lero. O endereço eu vou deixar no chat também. É lero@usp.br. É isso aí. E daí vocês, depois da oficina, depois de preencher o formulário, vocês enviam um e-mail para a gente. Daí a gente emite o certificado de vocês. Eu peço um pouquinho de paciência, porque são muitos certificados e é muita demanda e é só uma pessoa fazendo, então eu peço um pouquinho de paciência que logo mais o certificado de vocês chega. E... um pouquinho de paciência só. E sobre a estrutura da oficina, como todo mundo já deve conhecer, e para quem não conhece, a gente começa fazendo o seguinte: o Lindbergh vai fazer a exposição dele, e depois da exposição a gente vai abrir para perguntas. A gente vai selecionar algumas que estiverem no chat e vai expor aqui na tela, e o Lindbergh vai responder para vocês tudo que vocês perguntarem. E, bom, é isso. Recados dados. Eu vou passar a palavra para o Lindbergh. Muito obrigada pela sua presença de novo, Lindbergh. É com você agora. Bom, Rafaela, e a todo mundo, né? Boa tarde a todo mundo. É uma grande satisfação estar novamente participando de uma oficina do Lero, né? Eu sempre fico muito contente, né, porque esses espaços são muito raros, infelizmente, nós temos para divulgar o nosso trabalho e tal, e eu acho que, inclusive, em momentos como esse, em que nós vivemos, é muito importante que a gente preencha os espaços, né, com coisas relevantes, né, que às vezes destoam do que circula com enorme facilidade. Então, eu sempre fico muito contente de participar das atividades e de acompanhar as atividades que vocês organizam. E, evidentemente, em primeiro lugar, agradecer, né, por terem aceito essa proposta de oficina, né, sobre esse romance, sobre esse tema que eu venho trabalhando já há algum tempo. Eu dou aula de inglês. Eu dou aula de inglês no sistema francês, então os alunos, eles estudam não só língua, mas literatura em língua inglesa no ensino médio. Então é um romance que eu já trabalhei por muito tempo com alunos e tal, de ensino médio, ele também faz parte, então esse é já começando a minha apresentação, ele faz parte de ele seria uma espécie de um componente, né, de uma parte de um estudo mais amplo sobre o medo e o irracionalismo da civilização burguesa, né, ao longo do século XIX, né. Eu, há algum tempo, fiz um curso sobre o Frankenstein, da Mary Shelley, em 2020, um curso de extensão, nesses cursos de extensão que a FEFELESH USP promove, e o Frankenstein seria uma espécie de ponto de partida dessa pesquisa mais longa, né, sobre esse tema, um romance de 18, né, 1818, e o Frankenstein seria, no final do século, né, uma espécie de ponto de chegada, né, nesse período, né, da história literária de língua inglesa, e nesse gênero específico de romance, de terror, horror, gótico, né. Bom, então esse curso, né, eu fiz lá em 2020 sobre o Frankenstein, e eu continuo trabalhando sobre o Frankenstein e o Drácula, né. Agora eu vim apresentar para vocês essa comunicação, né, essa fala, se chama Anticristo, Ciência, Terrorismo, a Morte Infinita de Drácula e o Medo da Civilização Burguesa. Bom,
sem querer me demorar mais na gênese, né, na origem desse projeto, eu gostaria de mencionar que o que motivou essa curiosidade, digamos assim, a motivação desse projeto foi um misto de curiosidade e inquietação a respeito da história mais recente e do nosso comportamento, a respeito da história mais recente do nosso comportamento supersticioso, delirante e irracional. Como todos nós sabemos, ele é tanto natural quanto motivado, né? E ele brota da nossa própria constituição humana, né? Das nossas paixões, né? Que nós temos dentro de nós, né? E o medo é uma das mais poderosas, digamos assim. O medo é uma das que mais movem e apassivam ao mesmo tempo. Então, e esses romances, eles lidam muito com essas paixões e sobre o próprio tema das paixões humanas, né? Então, tudo isso é mais ou menos um caldo de coisas que me interessava por razões também de teor político. Pelos meus interesses políticos, eu percebi que era uma coisa que valia a pena estudar, né? Por quê? Porque as consequências políticas do medo, da superstição, né? E todos nós sabemos, né? Hoje em dia isso daí fica mais evidente. Quando eu estava pensando isso lá atrás, não estava tão claro. Hoje em dia, para mim, já está muito mais evidente a relevância disso, né? As consequências políticas das mais graves, né? Que o medo, que a irracionalidade, eles podem trazer. Então, o meu intuito aqui é menos de atacar do que de entender os modos como as mais variadas mistificações da realidade podem não apenas conviver, mas principalmente serem veiculadas pela tematização do desenvolvimento científico e tecnológico possibilitado pela sociedade industrial. Uma das teses do surgimento do irracionalismo como um fenômeno típico da sociedade burguesa, da era moderna, né, seria o medo em relação à emergência das massas, das turbas, desses indivíduos técnicos e esvaziados de subjetividade, supostamente, né, que vão se amontoando nas cidades, né, nos centros urbanos industriais. E não por acaso, esse foi um tema que foi colocado primeiramente na Inglaterra, que foi uma sociedade pioneira, né, na industrialização. Então, o que eu apresento aqui para vocês seria um dos traços dessa constelação, né, que seria formado pelo Frankenstein, e agora, onde o romance, o livro que eu vou mais me deter hoje, que eu vou me deter exclusivamente, é o Drácula, né, que é um romance de 1897, ou seja, 3 anos antes do fim do século, né? Bom, então, para resumir toda essa introdução, o que eu proponho é pensar, explorar como e para que o medo é reproduzido e produzido em Drácula, né, nesse livro, né? Como o Bram Stoker, esse irlandês, né, radicado na Inglaterra, em Londres, ele criou, né, esse universo e colocou o medo no centro da discussão, né? Bom, eu gostaria de, primeiramente, fazer um apanhado da estrutura geral, da arquitetônica do romance, antes de qualquer outra coisa. Porém, eu acho que a prudência recomenda
que nós partamos do próprio texto. Por mais que eu valorize muito o espírito, a letra também é muito importante do texto. Então, eu gostaria de pedir gentilmente que a Rafaela compartilhasse o excerto, sim, aqui. Eu vou usar essa tradução que foi publicada pela Companhia das Letras. Eu não li ela inteira, então não posso julgar a qualidade dela. Eu só vou fazer um ou outro reparo. Basicamente é uma tradução, é uma edição toda simplesmente traduzida da Penguin, da edição da Penguin, que é bem bacana, porque tem uns apêndices tal, muito, muito bons, inclusive a entrevista que não, na versão brasileira não tem. Na versão brasileira não tem. Na versão brasileira, é porque na versão em inglês da Penguin há uma série de apêndices que são muito interessantes, notadamente a entrevista do Bram Stoker com o Winston Churchill, né? Na edição brasileira, pelo que eu vi aqui agora, eles só colocaram como apêndice a correspondência entre o Bram Stoker e o Walt Whitman, que é o poeta, né? Então, não tem algumas coisas aqui. Mas, enfim, eu vou usar essa tradução porque eu acho que é mais acessível para a maioria das pessoas que estão nos acompanhando. Bom, aqui. São alguns excertos e tal do começo do livro, porque eu acho que vale mais primar pela qualidade do que pela quantidade. Então, eu vou me deter mais nessas partes iniciais. O capítulo 1, Diário do Jonathan Harker, ok? 3 de maio, Bistritz. Bistritz é uma cidade na Romênia. Saí de Munique às 8h35 do dia 1º de maio, chegando a Viena na manhã seguinte, bem cedo. Deveria chegar às 6h46, mas o trem atrasou 1 hora. Budapeste parece um lugar magnífico, a julgar pelo rápido vislumbre que as janelas do vagão me proporcionaram e pela breve caminhada que consegui dar ao longo de suas ruas. Tive a impressão de que saíamos do Ocidente para entrar no Oriente, sobre o Danúbio, que, neste ponto, é de importante largura e profundidade. Uma ponte esplendorosa, com a mais ocidental das aparências, conduziu-nos àquele outro mundo onde ainda pulsam as tradições do domínio turco. Minhas parcas noções de alemão foram muito úteis nesta parte da viagem. Aliás, não sei como teria me virado se não pudesse produzir, ao menos, alguns balbúcios germânicos. Antes de partir de Londres, tinha aproveitado o tempo livre para fazer algumas pesquisas no Museu Britânico. Visitei a biblioteca e mergulhei entre mapas e livros sobre a Transilvânia, né, a região onde fica, que ficou famosa, inclusive, né, por esse livro, né? Pois havia me ocorrido a ideia, bastante razoável, devo dizer, de que algum conhecimento prévio sobre aquela região, de certo, me ajudaria na tarefa de negociar com um aristocrata local. Descobri que o distrito citado pelo conde fica no extremo leste do país, bem na encruzilhada de 3 províncias, Transilvânia, Moldávia e Bucovina. A região está encravada no coração dos Cárpatos, um dos pedaços mais agrestes e menos conhecidos da Europa, mas não topei com nenhum documento que desse a localização exata do Castelo Drácula, pois os mapas daqueles ermos não são exatamente comparáveis aos do Serviço Topográfico do Reino Unido. Bom, aqui eu já gostaria de fazer um outro comentário. Primeira coisa, é um diário, né? Então, é uma narração. Eu vou estabelecer algumas comparações com o Frankenstein, porque eu comecei falando disso, né? Que faz parte de um projeto. O Frankenstein é narrado com uma história que já passou, né? Que já passou.
há um carinha lá viajando no Polo Norte, ele encontra o Frankenstein, quase morto, né, moribundo, e o Frankenstein vai contar a história da vida dele para essa pessoa que está fazendo essa viagem. Eu esqueci o nome do homem. Então, é uma história que se passou. O Frankenstein, por outro lado, é uma narrativa que é voltada para o presente. O presente. Por quê? O que é esse livro? Esse livro, a estrutura geral dele é o seguinte: são relatos, se eu não me engano, de 7 pessoas, mais ou menos, que vivenciaram aqueles eventos e escreveram sobre. Ou seja, os relatos são sempre no presente. Nós vamos descobrindo as coisas à medida que as personagens vão descobrindo. Então, nunca há comentários como há no Frankenstein que já antecipam algumas coisas do desfecho da história, né? O desfecho também é muito diferente, né? Aqui é a purificação. Bom, então nós temos diários, né? Relatos do Jonathan Harker, da noiva dele, que depois se casa, né? A Mina, algumas cartas da Lucy, relatos dos outros envolvidos, né, na caça à criatura, ao vampiro, né, ao Drácula, como o Dr. Seward, o Arthur Holmwood. Também nós temos um relato, nós temos algumas notícias de jornal que foram coladas no diário de uma das personagens, da Mina Murray, né? De alguns eventos um pouco espantosos que estavam acontecendo, né? Na cidade inglesa onde o Drácula chegou, né? E o relato do Van Helsing, que é o doutor, né, que vai ajudá-los, né, que vai guiá-los, né, na tarefa de eliminar, né, de aniquilar o Batman, Freud explica, o Drácula, e, enfim, então, o livro é isso. E quando você abre o livro, você já tem uma espécie de lembrete que aquilo foi feito daquela maneira para que as pessoas tivessem um acesso àquela história um tanto quanto insólita, para dizer o mínimo, por registros confiáveis. Ou seja, não eram coisas de memória que as pessoas lembraram, não, foram registros feitos no momento que as coisas iam ocorrendo, né? Porque são diários, a maioria são diários e cartas, e reportagens, né? Outra questão aqui que é importante, a questão geográfica. Nesse romance, a questão da geografia é muito importante. Como vocês podem ver, existe todo esse movimento de ir ao leste. Depois você tem todo o movimento de ir ao oeste, ocidente, oriente, na Europa, né? Você tem tudo isso. Você vê, ele saiu de Londres, aí aqui ele já está em Munique, ele já fala que saiu de Munique, está indo para Viena, e ele passou por Budapeste, e agora ele está em Bistritz, né, que já é na Romênia, e ele vai para a Transilvânia, na região dos Cárpatos, que é uma cadeia de montanhas, é uma cordilheira, né, bastante isolada, é uma região que até hoje na Europa é bastante isolada, pouco modernizada, né, um lugar de muita superstição, né, onde a superstição corre solta, né, e toda hora você vê que a figura aqui é a figura do jovem inglês, homem de negócios, né, isso também é um detalhe muito importante, não é um detalhe, é uma coisa importantíssima, né, se admirando, né, ficando um pouco perplexo como vai mudando, né, à medida que ele vai indo do extremo ocidental da Europa, que é Londres, né, e a capital do Império Britânico, digamos assim, o centro do mundo, né, o que seria Xangai hoje, né, pensaram que eu ia falar Nova York, né, o que seria Xangai hoje? Não, agora é o que seria, pensaram que ia falar Nova York, hoje é Xangai.
o que seria Shanghai na época é Londres, né? Ele está indo em sentido ao Oriente, né? E se surpreendendo com isso. Aí só continuar, e a referência ao Museu Britânico, né, que ele aprendeu sobre as culturas menos modernizadas através da coleção vastíssima do Museu Britânico, né, e por aí vai. Bom, continuando aqui, e também mostrando como ele fala, né, que os trens sempre estão atrasados lá, que não tem uma pontualidade, né, não tem, as pessoas não tem uma pontualidade, a comida ela é muito temperada, ele vai sempre mostrar, ele vai enfatizando nesse começo, né, nessa viagem dele, sempre tanto a distância, como é longe, e as diferenças sociais, geográficas, culturais, etc. Aqui. 4 distintas nacionalidades se misturam na população da Transilvânia, o que ele descobriu, né, nas pesquisas dele no Museu Britânico. E ele fala que ele fez essa pesquisa porque isso o ajudaria nos seus negócios com o homem local, né? Lembrando, o Conde Drácula, ele não é o fantasma da ópera, ele não é aquele... eu esqueci o nome desse romance, que também tem um monstro dentro de um castelo no século XVIII, que é o marco do começo do romance gótico. Eu esqueci agora, depois alguém coloca aí no chat para eu me lembrar. The Castle of alguma coisa. Não é esse tipo de monstro ou criatura que fica no seu teatro, ou que fica no seu castelo, ou que fica na sua caverna. Não. Ou a sereia que fica no seu... As sereias se ficam à beira do rio. Não. É um monstro globalizado. Ele quer dominar o mundo. Ele quer sair de onde ele está, ir para o centro do mundo para iniciar uma invasão e começar um apocalipse generalizado. Então aqui a gente já tem uma novidade no Drácula, que é um bichinho que não quer só ficar apavorando ali, quem chega ali. Não. Ele quer sair dali e dominar o mundo, né? Começando com uma pandemia, uma epidemia, né? Mas, enfim, a gente já volta nisso. 4 distintas nacionalidades se misturam na população da Transilvânia. Os saxões habitam o sul, né? Os saxões que vêm do sul da Alemanha. Misturados a eles encontram-se os valáquios, descendentes dos antigos dácios, no oeste os magiares, no leste e no norte os... faço a mínima ideia de como pronunciar isso, Zekeli, Szekely, sei lá como fala isso, são aquelas línguas que você olha, que nem o húngaro, né, você olha para aquilo, o Chico Buarque, né, fala, né, no Budapeste, a língua do demônio, né, porque engraçado, né, quando eu fui para Budapeste, você pega um dicionário, assim, para tentar falar um oi, assim, geralmente você consegue, né, você lê ali e você fala um oi, né, eu não conseguia, nem eu, nem o meu companheiro, porque, de fato, é uma língua... Algumas línguas ali são bem, digamos assim, difíceis para nós, falantes de uma língua mais latina, né? Uma língua neolatina. Bom, é a região habitada por esses últimos que me dirijo. Eles, de fato, o Drácula, ele descende desse pessoal aí, desse nome que eu não sei falar. Eles afirmam, aliás, serem descendentes de Átila e dos Hunos, né? Isso pode ser verdade, pois, quando os magiares conquistaram essa região, no século XI, encontraram grupos de Hunos vivendo lá. Li em algum lugar que toda a superstição do mundo está concentrada na ferradura dos Cárpatos, né? Ferradura, as cordilheiras, é uma cordilheira. Eu tenho uma foto aí, mas eu acho que não precisa mostrar, mas quando a gente está fazendo um curso mais longo e tal, dos Cárpatos, como se aquele pedaço da Terra fosse uma espécie de vórtice das imaginações. Se isso for verdade, minha estada lá será das mais interessantes. Ele usa, para definir essa parte da Europa como vórtice das imaginações, e no capítulo seguinte, no capítulo 2, o Drácula vai chamar Londres do vórtice da civilização. Então, o Bram Stoker, o que ele está fazendo aqui é criando dois polos, né? Criando dois polos.
e determinando esses polos, né? Ele está preenchendo de conteúdo um polo dominante dos vitoriosos, dos dominadores, e o polo dos dominados, dos derrotados, dos perdedores, dos atrasados, né? Dos supersticiosos, né? O Jonathan Harker, ele também é religioso, só que ele vai falar que ele é racional. Ele é um anglicano, ele fala, né? E os anglicanos não usam todas essas simbologias, né? Já é uma coisa mais ascética, né? Mais limpinha, né? Da religião cristã, dentro do cristianismo, né? Aqui a referência ao Átila Uno, então fica... É porque vão haver outras, né? Eu peguei só essa, mas o Átila foi um grande conquistador que causou muitos problemas para o Império Romano, né? Ele foi derrotado, mas ao mesmo tempo ele criou muitos problemas porque ele foi um conquistador tão poderoso, tão forte, que ele fez com que várias populações bárbaras, digamos assim, que estavam fora do Império Romano ali na Europa, principalmente no norte e no leste da Europa, se deslocassem e todas se concentrassem ali nos limites do Império, fugindo desse homem que estava tacando o terror, né, na época. Né, era o conquistador da época, né, o dominador da época. Né? Então é isso. No filme do Coppola, do Drácula, ele tem uma interpretação disso que eu acho que vale a pena dar uma olhada ali, que ele começa o filme, né, que aquilo não está no livro do Bram Stoker, mas que eu acho que ali ele fez uma interpretação boa, de pensar ele como um cavaleiro, que voltou, né, das cruzadas, e aí viu a mulher morreu, e aí ele renegou a religião cristã e abraçou o demônio e blá blá blá. Não tem muito isso no livro do Bram Stoker, mas ali eu acho que foi uma boa interpretação no sentido de colocar aqui o elemento da conquista, né, dos povos que foram subjugados, né, essas pessoas que vão se avolumando, né, vão se avolumando. Por quê? Porque esse romance é um romance quase consensual na crítica, que ele é um antecedente, um precursor da literatura de invasão, que hoje nós conhecemos muito bem, né? Que é a literatura de invasão. Por quê? O plano do Drácula é exatamente isso. Comprar uma casa em Londres, através do Jonathan Harker, e de lá começar a criar um exército de mortos-vivos, de vampiros, né? Através do sangue, né? De uma doença venérea, né? Uma doença venérea. Muitos já leram esse livro como uma metáfora da sífilis, né? A sífilis. Mas eu vou comentar sobre isso bem brevemente depois. Então é isso, essa questão dos povos subjugados. É como se fosse um retorno. O Franco Moretti, nesse livro aqui, que é um livro que eu gosto muito, o pessoal geralmente olha com cara feia, inclusive ele estava outro dia por aí no Lero, se eu não me engano. O Franco Moretti, eu gosto muito, o pessoal acha que é meio sociológico demais, eu adoro. O Franco Moretti, ele chama do retorno dos oprimidos, dos reprimidos, o retorno dos reprimidos, né? Porque, de fato, um dos medos da civilização é o que pode estar acontecendo, o que pode estar sendo gestado nesse mundo que fica sob as sombras, na escuridão, né? O que pode estar sendo gestado, né? É só vocês pararem para pensar, né? As hipóteses, né, de que o HIV veio da AIDS, o Ebola, o HIV veio da AIDS, é ótimo. Não, que o HIV veio da África, o Ebola, o vírus teria vindo da China, de um mercado ali em Wuhan, tal, porque as pessoas elas consomem animais, etc, etc, etc. Nesse sentido, mas também no sentido do terrorismo. Né? De onde é que vem o terrorismo? Né?
as invasões militares, né, dos europeus no Oriente Médio, né, em muitos sentidos, ali, cada invasão, cada bomba que é jogada ali, eles têm que colocar uma espécie de... Agora, quando você viaja para a Europa, você vê que em todas as cidades tem uma estaca nas ruas de praticamente todas as capitais europeias para evitar atentados terroristas, né? Que alguém pega uma van e sai atropelando todo mundo ali, enquanto as pessoas estão ali chiques e elegantes comprando no Marais, né? Ou no Soho, né? Em Londres, né? E por aí vai. Então, esse é o medo de todos essas pessoas que ficaram para trás na marcha triunfal do progresso, os dominados. Então, é interessante isso, que ele capta, né, esse medo exatamente no momento em que o capitalismo ele está se transformando, ele está no seu momento de monopólio, de grandes, do que o Lenin e tantos outros chamaram de imperialismo, né, a fase imperialista do capitalismo, né? O que fica para fora, né, das luzes, né? O Conrad, né, também vai publicar um livro um pouquinho depois, no mesmo contexto, estrangeiro, né, que é contabilizado na literatura inglesa, porque se radicou lá, também vai fazer esse jogo de luz e sombras, mas de uma outra forma, né, no Coração das Trevas, né, da mesma época. O Coração das Trevas, né, essa dificuldade, esse subproduto da civilização, né? Ao mesmo tempo você tem o Museu Britânico aqui, né, nesse trecho, e o vórtice de superstição, né? O serviço topográfico e um lugar perdido no mapa. O serviço topográfico do Reino Unido, que é uma racionalização da vida, né, digamos assim. O Museu Britânico e seus arquivos também é um símbolo de racionalização da vida, e o mundo da superstição e da natureza, né, da natureza, os Cárpatos, né, essas cadeias de montanhas, né, bom, onde a natureza ela não foi ainda tão dominada, né, e o campo da razão, de onde ele vem, né, da civilização, que é Londres. Então você vê que tem uma passagem geográfica e, não sei o que é isso, filosófica, não sei, aí depois alguém me ajuda. Não sei, também muitas das sessões aqui, eu acho, também é trazer algumas questões que esse romance me trouxe, também dividir com vocês algumas dúvidas, né? Bom, eu vou ler eu vou continuar a ler depois. Agora eu vou falar um pouco sobre a estrutura geral do livro a partir desse trecho. Aí você pode parar de compartilhar, Rafaela, que aí eu vou só falar uma coisa sobre essa estrutura mais geral do livro. Como eu disse, né, trata-se de um conjunto de relatos, sendo um jornalístico, e os outros bastante pessoais. Desde a perspectiva, esses relatos, né, eles são feitos, são organizados desde a perspectiva dos envolvidos, dos indivíduos envolvidos em diferentes momentos do incidente supernatural contado, né, que é o ataque do vampiro, né, espécie não seria o Império contra-ataca, né, seria a periferia contra-ataca, né, no caso, né, o oposto aqui do George Lucas. Lucas é outro. Bom, de fato, o aviso, né, que sutilmente precede o primeiro capítulo já avisa que o leitor entrará em contato com um material selecionado e organizado de modo que uma história, em franco contraste com as possibilidades das crenças atuais, né, ou seja, ele está fazendo aqui uma brincadeira, né, com um jeu de mots, né, um jogo de palavras aqui, né, que a palavra que ele usa é belief, né, belief, ou seja, por quê? Que ele está falando que um relato que vai contra a história dele, né, relatos de uma história que vai contra as crenças, as possibilidades que as crenças atuais, né, a ciência talvez, a ciência moderna, né, os dogmas modernos, científicos, racionais, circunscrevem, né? Então, é uma história que vai contra essas crenças atuais, né? Aqui é uma crença,
né, e U seria a posição racional, né? Então, ele faz isso de modo a parecer que essa história seja um simples fato, né? O organizador desses relatos, né, o Jonathan Harker, que no fim ele pega do cofre dele os relatos que ele fez, que a mulher dele fez, que os colegas dele fizeram, né? E aí provavelmente ele tem todo esse documento para provar que aquilo ali não foi um devaneio dele, se aquilo ali de fato aconteceu. O Jonathan Harker, ele diz que todos os registros foram produzidos dentro do conhecimento prático dos autores durante as suas respectivas participações no desenrolar dos eventos. E isso, né, essa organização de materiais de relatos, né, quentes, né, no calor do momento, garantiria certa autenticidade a esses relatos em oposição a enganos produzidos pela mera confiança na memória do passado, né? Então, o que ele faz? É a multiplicação de pontos de vista singulares do mesmo fenômeno. E isso atribuiria não somente uma consistência a algo que poderia ser descartado como puro devaneio, como também alguma veracidade e, portanto, relevância à narrativa dele, né, à história que ele está contando. Ou seja, esse é um livro que reclama para si não somente certa veracidade, como também atualidade. Isto é, ele se volta para o presente. Certo? Essa estrutura mais geral procura... o que ela procura fazer? Pelo que vocês fizeram, pelo que vocês viram, então, você tem uma narração em primeira pessoa, né? A gente vê tudo pelas lentes das personagens envolvidas diretamente nos eventos, ou seja, os narradores aqui, eles são aquele tipo de narrador participativo, é o narrador que participa das ações, né? Ele não apenas comenta e nem tem informações privilegiadas. Nós estamos totalmente colados ao Jonathan Harker, como vocês viram, né? Então, essa estrutura geral, ela cria uma identificação máxima entre o livro e o leitor. E ao nos colarmos tão fortemente às narrativas das personagens produzidas em primeira pessoa, a distância entre nós, leitores, as situações um tanto quanto incomuns, para falar o mínimo, e as emoções de medo, terror, suspense e espanto, é permanente e conscientemente desarticulada. Essa distância entre leitor, situações e as emoções das personagens é desarticulada. A gente fica enredado por essa arquitetura, né, que é feita, né, essa arquitetura gótica, né, que é feita. De fato, enquanto era prisioneiro no castelo do Conde Drácula, o Jonathan Harker usou seu hábito de manter um diário para evitar que ele sucumbisse à loucura que o pavor lhe causava. E esta escrita, a um só tempo introspectiva, de autoexame e de descrição dos acontecimentos, tem o poder de absorver aquele que a lê em uma espécie de encadeamento retórico bastante eficiente, né? Além disso, soma-se a isso, né, a esse dado, né, de que a pessoa está ali numa espécie de confissão, né, num falar consigo mesmo, que não é um monólogo interior e nem é um solilóquio, é um relato muito mais minucioso, né, muito mais estruturado, né, racionalmente, digamos assim, que é um diário. Além disso, diferentemente de uma narração onisciente, quando a voz narrativa normalmente tem conhecimento privilegiado da ação, então a narração onisciente é quando você tem uma voz ali em terceira pessoa, minimamente distanciada, e que ela
ela possui um conhecimento maior sobre os acontecimentos do que quem está imediatamente envolvido. Aqui o que nós temos aqui é o compartilhamento do assombro, né? Da perplexidade e da estupefação. O aviso de que aqueles relatos foram redigidos nos mesmos instantes que os fenômenos se davam não deixa dúvida de que nós vamos conhecendo a história à mesma medida que as protagonistas vão conhecendo-a. Em suma, o medo das personagens é o medo para o qual o leitor é arrastado, e uma das maneiras de se fazer isso é criando um fluxo contínuo de disposições emocionais oscilantes e variáveis, focalizando efeitos e obscurecendo ou escondendo suas causas, evitando interrupções, reflexões e privilegiando reações apaixonadas. Essa é, aliás, a fórmula do suspense. Né? Essa é a fórmula do suspense. A diferença de novo, o Batman. A diferença do Drácula é que o suspense não é um entre outros elementos, como às vezes você teria no Frankenstein, por exemplo. Aqui ele é o princípio narrativo. Né? Não há explicação das causas. A gente sempre está vendo os eventos se desenrolando e as personagens falando e as descrições. Né? Há um fluxo contínuo que focaliza sempre essas disposições emocionais, né? Sem interrupções, sem nada. Bom, aqui eu gostaria de mostrar, então, essa parte que eu comentei, para vocês verem o desespero do Jonathan Harker. Aqui. Aqui é o terceiro capítulo, né, a continuação do diário dele. Se eu não me engano, os 4 primeiros capítulos são dedicados ao diário dele. Ao perceber que era um prisioneiro, fui invadido por uma espécie de ímpeto selvagem. Aqui, o medo já o tornando louco. E aqui também tem essa questão do selvagem, de você abandonar aquela pose civilizada e se aproximar da natureza, né? Da natureza onde ele está, ali nos Cárpatos, né? Saí correndo pelos corredores, subi e desci as escadas, forçando todas as portas e perscrutando por todas as janelas que consegui encontrar. Mas, após um tempo, a consciência de meu próprio desamparo sobrepujou sobrepujou todos os outros sentimentos, recordando agora o que ocorreu algumas horas atrás. Você vê, sempre no presente, né? Convenço-me de que sofri uma loucura temporária, ou seja, o medo fez com que ele ficasse louco. Ele estava experimentando o que historicamente se chama de patos. Paixão, né? Uma paixão muito específica, que é a paixão do medo, né? Que faz com que o ser humano se torne passivo, patos, né? Pássio, paixão, né? Que torna com que o ser humano se torne passivo. Nós ficamos, que isso é uma característica da nossa constituição psíquica, né? Que nós estamos vulneráveis a que isso aconteça, principalmente quando nós somos tomados pela paixão do medo, de nos desesperar, de começar a delirar, né, de perder a razão, perder a noção de proporção, né, das coisas, né? Então ele ficou louco quando ele percebeu que era um prisioneiro num castelo de um vampiro, né? E ficou louco. Loucura temporária. Meu comportamento era idêntico ao de um rato, ou seja, a animalização, né? Essa é uma característica da passividade, né? Da paixão, quando nós estamos dominados por forças externas ou por emoções, né? Isso seria a definição clássica, né? Mais banal e mais básica de paixões, né? Um rato em uma ratoeira. No entanto, quando finalmente percebi minha própria impotência, e o sentimento de impotência também tem a ver com o medo,
Sentei e fiquei quieto. Mais quieto do que jamais ficar em toda a minha vida. E aqui, qual é a medicina do pathos? Qual é o remédio do pathos? Aqui, gente, eu tô falando no sentido histórico, né? No sentido histórico, filosófico. Qual é a medicina da alma, né? Quando você está tomado pelas suas paixões e toda essa história. É a quietude, é a reflexão, é o pensamento para alguns. Aí cada filósofo, cada pensadora vai falar de um jeito, né? Vai entrar na sua quietude, né? No seu espírito, vai se espiritualizar, vai tentar se recompor, né? Racionalmente, e foi o que ele fez. Ele sentou, ficou quieto, e mais quieto do que jamais ficar em toda a minha vida, para ele se recompor e voltar a ser uma pessoa racional. Vocês estão vendo que a fórmula desse livro é exatamente essa, de purificar, despertar as paixões e depois purificá-las. Tanto é que o final é esse, né? O final é a purificação total, né? Não é que nem o Frankenstein, que dá tudo errado. Aqui não, aqui é a purificação, né? O Bram Stoker, ele está interessado na medicina da alma, né? Ele está interessado nisso. E comecei a pensar, claro, metodicamente, no que poderia ou deveria fazer nessas inusitadas circunstâncias. Ora, se o Senhor da Fortaleza se encarrega dessas tarefas servis, agora ele começa a raciocinar, né? É porque não há mais ninguém para realizá-las. Esse raciocínio me produziu um renovado susto, pois se não há mais ninguém no castelo, então quem seria o condutor do coche sombrio que me trouxe até aqui? O próprio conde, é claro. Ou seja, aqui a gente está vendo o raciocínio dele, né? Que ele se recompôs, né? E esse é um pensamento terrível, pois se Drácula e o cocheiro são a mesma pessoa, isso significa que o conde tem o sinistro poder de controlar os lobos, com um mero silencioso gesto de suas mãos. Qual seria o sentido disso tudo? Por que as pessoas na carruagem, quando ele estava vindo de Bistritz até o Cárpato, né, até o castelo do Drácula, né, e em Bistritz se mostraram tão amedrontadas ao saber o destino de minha jornada? Falaram para ele, você está indo para a casa do demônio, né, para a casa do demônio, do anticristo, né, cuidado. Deram um crucifixo, alho, tudo, vocês possam imaginar, cruz. Qual seria o significado dos talismãs que me deram? O crucifixo, o alho, a rosa agreste, os gravetos de freixo. Seja como for, e mesmo sem entender as coisas direito, abençoo aquela excelente mulher que pendurou o crucifixo em meu pescoço, né? Queria guardá-lo, né? Fechar o corpo dele. Pois, sempre que encosto os dedos na pequena cruz, eu me sinto imediatamente fortalecido e reconfortado. É um fato curioso. Esse objeto que aprendi a desprezar como um fetiche idolatria, né? Agora me serve de ajuda em tempos de solidão e infortúnio. Haverá algo sagrado na própria essência desse artefato, ou será ele um catalisador de lembranças, rememorando momentos de simpatia e conforto, e assim transformando-se em um auxílio tangível? Em algum momento, no futuro, tratarei de analisar esse assunto com mais cuidado. No entretempo, preciso descobrir tudo o que puder a respeito do conde, pois isso certamente me ajudará a decifrar a charada em que estou metido. Hoje à noite tentarei conduzir nossa conversa e fazê-lo falar mais sobre si mesmo, mas preciso agir com muita cautela para não despertar suas suspeitas. Bom, aqui, né, então, ele conseguiu se recuperar, né, de uma crise de loucura despertada pela paixão humana do medo, né, o medo, ele foi afetado pela situação e ele respondeu através do medo, mas ele conseguiu se recompor e traçar um plano, né, pensar exatamente o que estava acontecendo e traçar um plano, analisar a situação, né, de uma maneira mais distanciada, de uma maneira mais racional. Mas, se vocês pararem para pensar no final, ele deixa a porta um pouco entreaberta para o mistério. O mistério, por mais que ele chegue até a questão científica, né, da razão, da racionalidade aqui, ele deixa a porta aberta,
né? Ele fala, um dia vou pensar nisso novamente. É aquele momento da hesitação. Por quê? Por mais que ele tenha voltado a ficar racional, a se livrar do medo temporariamente, ele ainda estava afetado por aquilo e fez com que ele começasse a pensar, e se? Sabe quando a gente fica pensando, gente, e se Deus existir, e se tiver o paraíso depois, né? E aí eu tô aqui pecando e vou pro inferno e vou arder para sempre, né? E se, né? Ele tá aqui deixando a porta aberta, tá entreaberta, digamos assim, mas no livro como um todo ele deixa a porta escancarada, a meu ver. Não é nem entreaberta. Bom, essa estrutura mais geral, então, é no mínimo curiosa. Por quê? Apesar de estarmos diante do extraordinário, né? De novo, gente, é o homem que encanta lobos, que vampiras, né? Enfim. Nota-se claramente um esforço de conferir um verniz de facticidade por parte do autor implícito desse romance. Muito brevemente. O autor implícito é o segundo eu do autor empírico, não é o Bram Stoker. É a consciência que organizou os elementos constitutivos da narrativa do romance, né? Que colocou aqui, fez com que você olhasse para lá, não para cá, não é o Bram Stoker. O Bram Stoker, ele simplesmente fez o romance e ele terminou. Então a obra ela ganhou uma autonomia em relação ao autor empírico. Então nós estamos falando aqui da consciência que organizou os elementos que estão depositados aqui e que chegaram até nós. Saber o que o Bram Stoker pensou ou não é impossível, porque ele já está morto. O que nós podemos saber é o que está escrito. Esse que é o autor implícito. Né, quem organizou tudo não é o narrador. Aqui nós temos vários narradores. É inclusive quem criou essa configuração de diversos narradores, né? Ou seja, há por parte do autor implícito uma tentativa de conferir um verniz de facticidade nesse romance, né? Porém, essa não seria uma característica específica dessa obra, uma vez que tanto a forma do romance em geral, quanto esse tipo de narrativa mais fantástica, via de regra, realizam um esforço sempre considerável para persuadir seus leitores da possibilidade daqueles eventos narrados acontecerem, por mais absurdo que eles possam vir a ser. Caso contrário, o efeito que é o medo não seria gerado, e a purificação das paixões não seria alcançada. Em relação a esse efeito purificador, e eu já vou me direcionando à conclusão da minha fala, é mais para dar um panorama geral mesmo. Em relação a esse efeito purificador, ou de expurgo do mal, do puro mal, que o Drácula representa, não sei porque eu penso no falar Drácula vem Batman. O próprio Bram Stoker, ao se defender de críticas, afirmou, ele mesmo, né, ele falando, né, em umas entrevistas que ele deu, que os horrores contidos ali teriam sido calculados para limpar a mente, a palavra que usa é cleanse. O engraçado é limpar mesmo. Cleanse. A palavra que ele usa é essa, limpar a mente, né, fazer uma limpeza, né, uma diária, a mente com compaixão e terror, mais ou menos aos moldes de como o efeito sublimativo nas artes já foi entendido como, a um só tempo, espanto, perplexidade, excesso de paixão e sentimento para justamente propiciar uma experiência imaginativa e, assim, desencorajar a ação apaixonada de se efetivar, né? Desencorajar a ação efetiva da paixão, né? Quando você toma quando você está dominado pelo medo e você perde a capacidade de raciocinar, a capacidade de decidir, e o seu julgamento, a sua faculdade de julgamento, ela fica comprometida. Correto? Então a ideia dele era limpar a mente disso. E a arte, historicamente, ela sempre teve esse papel.
de maneiras diferentes, cada tipo de arte, né, com a sua dentro da sua própria linguagem, nos seus gêneros e tal. É só vocês pararem para pensar que a tragédia grega, ela já tinha esses elementos. Porém, o terror, o sublime, era um dos componentes, né? Aqui, o terror, o recurso ao excesso, né, que é a característica do gótico, né, é o excesso, é a falta de proporções, é o princípio, né, o princípio governante da narrativa. A teorização dessa medicina da alma, né, que o Bram Stoker propôs, né, como a motivação, a causa, a motivação, a fundamentação do seu livro, é uma prática muito antiga e, grosso modo, visa fortalecer um ethos, entendido como disposição mental ou índole naturais, né? Constantes e previsíveis, né? Que é aceito coletivamente, né? Uma coisa que você é social, né? Uma coisa que há alguma sociabilidade com esse comportamento, essa disposição mental. E tratar o pathos. Então, essa medicina mental, essa medicina da alma, ela fortaleceria o ethos e trataria o pathos, né? Que é uma dos estados que o ethos pode assumir, né? O pathos, que vai dar em paixão, né? Passio no latim, paixão no português. O qual, por sua vez, seria um estado inconstante, instável, móvel, imprevisível e oscilante, né? Que vem do medo, né? O medo é um pathos, né? Por excelência, um dos mais perigosos, inclusive. E que é a questão política, né? Que tem consequências políticas das mais graves, né? O momento que nós vivemos é um momento de medo generalizado e faz com que as pessoas adoeçam e fiquem loucas. Completamente. Todos nós estamos, né? As artes, no sentido de técnicas, que historicamente se ocuparam desses assuntos foram a medicina, a ética e a retórica. A medicina faz uma intervenção direta e certeira, né? Seja com medicamentos, com terapias das mais variadas, né? A ética, ela buscaria criar um padrão moral, né? De modo a submeter, né, as paixões à reflexão, né? Criando comportamentos virtuosos como um hábito, né? A virtude como um hábito, mais ou menos por aí. Quando o filósofo vai lá e escreve uma ética, por exemplo. Já a retórica, por onde passam desde as obras de ficção como Drácula até os sermões, né, na igreja, nos mais variados templos, ou filosofias inteiras, como o próprio estoicismo, né, o do Cícero, do Sêneca, são retóricas, né, para tentar curar as pessoas, né, são essa medicina da alma, né, e o Bram Stoker, ele insere o livro dele nessa questão, né, nessa toada. Então, e a retórica, né, seria essa terceira arte, essa terceira técnica de como fazer a medicina da alma, faz com que eles trabalham despertando e adormecendo as paixões, induzindo leitores, ouvintes e espectadores a tomar boas decisões por meio da imitação, né, imitar boas ações, né, mostrar ações e fazer que as pessoas imitem, né. A prática, tanto clínica quanto teórica da psicanálise, é um exemplo de uma tentativa moderna de realizar uma fusão entre essas três técnicas de cuidado da alma. E não por acaso ela tem se firmado como uma das principais ideologias de sustentação do capitalismo tardio, né? Nós estamos vendo, né? No que se refere ao nosso livro, isso fica bastante evidente. A punição da promiscuidade feminina, a celebração do casamento, a eliminação do mal e o virtuosismo da ação coletiva para alcançar um bem são os eixos do enredo que apontam para a purificação da qual Stoker falava ao defender os excessos presentes em seu Drácula. E, para concluir mesmo, eu colocaria aqui
só três elementos. Eu não falei muito sobre o... Eu falei um pouco sobre o terrorismo, né, a ciência, né, e sobre o anticristo, né, que é o próprio Tinhoso, né, o Drácula, né, mas uma das maneiras de você abordar um livro como esse, que é excessivamente alegórico, é você sempre pensar que existem ao menos dois caminhos de leitura. Um primeiro, que é o literal, aquele que é o imprescindível, né, e sobre o qual uma amplíssima gama de interpretações alegóricas se fundamenta, né? O literal seria o mais fantasioso, né? Que seria lembrar, né, que a gente está falando da história de um vampiro que quer invadir a civilização, né? E iniciar um atentado, né, terrorista, uma invasão de mortos-vivos desde a capital, né, o centro da civilização. Mas você tem muitas outras interpretações alegóricas desse livro, e todas elas eu acho que são compatíveis. Todas. Por exemplo, o Drácula, esse livro ele já foi lido como um romance sobre a vinda do anticristo, né? O anticristo, ele não é uma coisa... O satanismo, né, como um todo, essas coisas, elas não estão fora do cristianismo, elas são o cristianismo. Não existe o cristianismo sem você pensar em demônio, Satã, Beelzebub, inferno, todas essas coisas. Tudo isso são de dentro, não são de fora. Que às vezes as pessoas acham, anticristo, aqui, esse romance é diabólico. Se é diabólico é porque é cristão. É por aí. Uma coisa não vai sem a outra, né? Tá tudo nesse universo. Então, como anticristo, uma metáfora do capital monopolista. O Franco Moretti é que traz essa interpretação de uma maneira bastante interessante. O Drácula, o Conde Drácula, ele seria uma metáfora do capital monopolista, e o grupo de amigos ali, encabeçados pelo Jonathan Harker e o Dr. Van Helsing, eles seriam uma aliança, né, dos protestantes, né, do mundo livre, do livre mercado, digamos assim, né, que é a Holanda, né, o Van Helsing ele vem da Holanda, né, e os britânicos, né, contra o atraso do monopólio que vem do Oriente, né, essa coisa do monopólio medieval, daquela economia mais de Estado, é muito anacrônico, né? Mas uma das características do enfrentamento do capitalismo contra a antiga ordem, contra o medievalismo, foi justamente o livre mercado em oposição aos monopólios que existiam na Idade Média, né? Então, o Drácula, o Conde Drácula, seria uma reminiscência dessa economia não modernizada que ameaça, e vem do leste, que ameaça sempre a pobre, coitada, economia de mercado, a concorrência, a livre concorrência ali. E essa leitura, ela fica de pé, e ela é super respeitada. Você pega vários livros sobre o Drácula, e sempre, recomendações de leitura, sempre está lá ali a leitura do Franco Moretti. Porque, de fato, dá para você fazer isso tranquilamente, porque o livro dá todas essas coordenadas, que é o fato do Jonathan Harker ser um homem de negócios, do Drácula, ele encarnar a ética, digamos assim, ele ser um aristocrata que quer dominar tudo, né? Isso que ele quer fazer, ele quer criar um exército, né, sob o controle dele, mas que para o Drácula ele seria esse capital monopolista que quer acabar com todas as possibilidades de economias independentes. Por quê? O que é um vampiro? Um vampiro, para viver, ele é imortal. Ele é imortal e tal. Porém, ele é imortal na medida em que ele
ele precisa do sangue vivo para continuar vivendo. Então ele é dependente dos vivos, né? Ele não é nem morto nem vivo. E o capital também é isso. Ou seja, o vírus também é isso. Ele precisa de um hospedeiro e ele mata o hospedeiro. Da mesma maneira que o capital, ele precisa do trabalho humano vivo e ele faz de tudo para acabar com o trabalho humano vivo, né? Então, serrando o galho onde ele está assentado. A mesma coisa o Drácula. Se o plano do Drácula desse certo, ia dar alguma coisa errada em algum momento. Por quê? Porque se todo mundo virasse vampiro, não ia ter mais sangue vivo de onde ele tira as energias vitais para continuar vivendo. Então, aqui já está configurada a crise do capitalismo. No Drácula, vocês verem, com a alegoria dá para fazer qualquer coisa. Mas está no livro, isso daí dá para fazer isso. Outra interpretação também, como um atentado terrorista do mundo oriental contra o ocidental, né? Isso daí, como vocês viram aqui nos trechos que eu vi, é muito evidente, né? E há todo uma aliança, né, entre homens e tal, para salvar a donzela, né, da morte, para que ela consiga casar depois, se der tudo certo, para acabar com essa ameaça, e eles conseguem. Existe até um ato sacrificial que lembra Jesus Cristo, né? Alguém que um dos rapazes, se eu não me engano, é o Arthur Home qualquer coisa. Ele se sacrifica, né? Quando ele está lutando contra o Drácula e os seus servos, né? Ele se sacrifica, ele era um dos pretendentes da menina que morre, porque ela tinha 3 pretendentes, ela era um pouquinho libertina demais, e ela morre, né? Ela morre, claro. Um aviso, né? De novo, é um homem vitoriano, né? Há uma união para acabar com essa ameaça que vem de fora, né? Ou seja, a ameaça vem de fora, não vem de dentro da civilização, né? Também há uma interpretação do Drácula como uma discussão a respeito da relação entre Eros e Thanatos, Eros, o amor, e Thanatos, a morte, presente na própria natureza e cuja manifestação seria a sífilis, ou seja, esse romance já foi interpretado como um romance sobre sífilis, né? Sobre a sífilis. Por quê? Porque a sífilis é uma doença venérea, vem de Vênus, do amor. É uma doença que mata, que inclusive matou o Oscar Wilde, que era o amigo do Bram Stoker, e matou o Bram Stoker também, a sífilis, né? Que é uma doença venérea, associada até hoje a comportamentos libertinos, e é uma doença do sangue, né? Transmitida pelo sangue. Né? Então, e você consegue fazer essa reconstituição tranquilamente, é muito interessante. Basicamente, é isso, né? Eu queria apresentar esse conjunto Mas todas essas interpretações alegóricas, elas precisam se fundamentar na leitura literal do livro, né? Que é a história de um conde, né, que não é um monstro. Isso que é muito interessante, que eu acho que todos os filmes erraram. Por quê? Porque no livro, o vampiro, ele não é um bicho feio, monstruoso, reptiliano, nada disso. Ele é um homem mais velho, um aristocrata, um comandante militar, com um bom porte e tal. No filme do Coppola, eu acho que ele acertou ali, quando ele mostrou que depois que ele absorveu o sangue, ele conseguiu se rejuvenescer, né? Que é assim que acontece. Tem isso. Enfim, eu teria mais algumas outras coisas para comentar, mas eu acho que tá bom por hora. Eu acho que é mais legal se vocês colocarem alguma questão, comentário, perguntas. Enfim, eu estou à disposição para dialogar com vocês. Lindbergh, muito obrigada pela sua fala, foi incrível, foi ótimo. Inclusive, me lembrou aquele livro do Edward Said, Orientalismo, essa questão do Oriente
e como que ele cria monstros e essas ficções sobre o Oriente simplesmente muito interessante como o leste europeu é Porta retratado dessa do forma. inferno aberta. Exatamente, exatamente. Mas, enfim, muito boa. E agora a gente vai abrir para perguntas. Eu estou vendo aqui no chat algumas perguntas. Eu acho que a Maísa ela perdeu uma parte da sua explicação e ela está perguntando aqui. O que você o Tranto. Esse era o romance que eu falei. Inaugural do romance gótico. Isso. E aqui ela pergunta sobre a questão da purificação, a Maísa. Pode falar, deixa eu ver. Desculpa, limpar as mentes com horror e o quê? Posso comentar? Claro, pode. Então, Maísa, a purificação, desde a tragédia grega clássica, ela se dá através da doce violência, sweet violence. Você mostra o comportamento antissocial para depois você expurgá-lo. Por exemplo, uma coisa mais cotidiana, a imprensa, a mídia, fica todo dia mostrando lá a historinha do menino que foi morto pelo padrasto. Por quê? Porque essa é uma maneira das pessoas verem aquilo e pensar, e se eu fizesse isso? Pensar assim, se eu matasse essa pessoa do meu lado, eu poderia fazer isso, mas eu não vou fazer isso. Porque se eu fizer, vai acontecer isso, isso, isso. Então, isso daí é um recurso da história da humanidade e que está presente em todas as modalidades artísticas de maneiras variadas, diferentes e tal, e que o gótico não é exceção. A diferença no livro do Bram Stoker é que ele explicitou isso. Ele explicitou, e eu citei a fala dele exatamente para mostrar que é uma coisa que ele fez porque ele era um conservador. Há biografias que dizem que ele era gay. Eu não entraria nessas interpretações e tal, porque, de fato, o livro ele é repleto de homoerotismo, bem no estilo do Dorian Gray. Bem no estilo do Dorian Gray, vários. Por exemplo, quando o Jonathan Harker está sendo atacado, a cena eu acho que uma das mais difíceis, daí fica mais explícito, ele está sendo atacado pelas vampiras, e aí chega o Conde Drácula e fala, ele é meu. Depois que eu usá-lo, vocês podem pegá-lo, né? Mas ele é meu, ele pertence a mim, né? Então, mas há várias insinuações, né? Várias insinuações homoeróticas ao longo do livro. E provavelmente ele era gay mesmo. E ele morreu, ele passou o final da vida dele conclamando a proibição, a censura de escritores homossexuais que tratassem da homossexualidade de uma maneira positiva nos livros, né? Mesmo tendo ficado um pouquinho abalado pelo seu amigo, o Oscar Wilde, ter tido aquele fim que nós sabemos que teve. Vou colocar agora a próxima pergunta. Obrigada, Lindbergh, por ter respondido tão gentilmente. O Henrique está perguntando se você poderia falar um pouco mais sobre a psicanálise como legitimação do capitalismo tardio. Ai, por que eu fui falar isso? Agora eu vou me meter nesse... Não, isso não é nada demais. É que eu não posso vir para nenhum lugar sem fazer uma provocaçãozinha. Então, assim, como tudo, a psicanálise tem o seu aspecto ideológico, no sentido de legitimação da ordem atual de coisas. Tanto no sentido do microempreendedorismo, né, no sentido da clínica, quanto na subjetivação, na psicologização dos eventos. Isso é um problema. É mais nesse sentido. Então, eu não estou falando que a psicanálise em si é ruim, é que ela está sendo absorvida nesse sentido, para deslocar as discussões. Se, na Idade Média, mesmo na Idade Moderna, quem ocupava esse espaço, digamos assim, era a teologia, em vez de discutir que nós estamos aqui, eu sou um condado, não, um principado, a Rafaela é outro, o Henrique é outro. E a gente está brigando porque nós encontramos uma mina e nós queremos essa mina. Aí o que eu vou fazer? Eu vou organizar os meus teólogos para dizer que o Henrique e a Rafaela são do demônio.
e que nós temos que fazer uma guerra divina contra o mal, e por aí vai. É só vocês pegarem a entrevista que o Roberto Jefferson deu para a Jovem Pan há 2 semanas. Aquilo ali é um documento, e que foi preso agora, né, recentemente. Ele fala que eles estão numa batalha entre o bem e o mal, e eles estão dispostos a fazer qualquer sacrifício. Qualquer sacrifício. A ideia do sacrifício é muito importante. A psicanálise, por um outro momento, na modernidade, a economia política serviu a esses propósitos também, de legitimação da ordem atual de coisas. Hoje, eu vejo, e algumas outras pessoas têm falado sobre isso, que existe essa tendência da psicanálise cada vez mais ocupar esse espaço, porque nunca é só um discurso que legitima a ordem, né? Nunca é só um, são vários, é uma constelação. E a psicanálise, ela tem cada vez mais ocupado esse espaço de deslocar as questões, né, de achar que o sofrimento psíquico, ele explica completamente tudo. E também há pessoas que, dentro da psicanálise, tentam fazer o inverso, mostrar que o sofrimento psíquico, ele vem de questões muito concretas da vida das pessoas, etc, etc, etc. Eu quis dizer mais nesse sentido. Okay? Tanto no sentido do microempreendedorismo, né, da clínica, né, cada um agora pode ser um psicanalista, quanto no sentido de que ela é útil às vezes, dependendo de quem está, mas daí pode acontecer com qualquer coisa, não só com a psicanálise, de desconversa, nesse sentido. E o comentário complementando a sua fala, do Samuel, sobre a patologização dos que não se encaixam na produção capitalista, né, justamente. Todo esse discurso gira em torno disso. A gente tem um comentário aqui do professor Jorge. Olá, professor Jorge. Ele está perguntando se você conhece a dissertação do Bruno Berlendes, não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, sobre vampiros na literatura. Então, essa daí eu não conheço. Muito obrigado, professor Jorge. Eu vou sim dar uma olhada, porque quando você mexe com o Jorge deve saber mais do que eu isso. Quando você mexe com uns autores, uns livros muito clássicos, você fica ali com uma pilha de coisas, aí você tem que fazer uma seleção, né? Mas eu gosto muito das dissertações e das teses, porque geralmente são trabalhos, principalmente quando são recomendadas, né? Principalmente quando são recomendadas, porque geralmente são trabalhos muito bem feitos, muito bons, e que trazem algumas coisas ali que são que você não encontra, né, em qualquer lugar, mas eu vou dar sim uma olhada, com certeza. Com certeza. O professor acabou de falar que está no Dédalus. Sim. Nos teses, né? Sim, no banco de teses, né, da USP. Estou procurando aqui para ver se tem mais alguma pergunta, mas se vocês tiverem mais alguma pergunta, por favor, deixem aqui. Ou comentário. Do contrário, ou comentário, claro, tem vários comentários aqui elogiando. Aqui tem, eu acho que é uma aluna sua falando que é sempre bom acompanhar suas aulas. E parabéns. Alguns parabéns. E, bom, se vocês não tiverem mais nenhuma questão, eu vou deixar aqui nos comentários do vídeo do YouTube o contato do professor Lindbergh, se o professor permitir, e vocês encaminham suas dúvidas para o professor, algumas indicações bibliográficas, se quiserem. Eu imagino que seja interessante, não sei. E eu acho que a gente pode encerrar por aqui. Não é, Lindbergh? Acho que sim. Sim. Basicamente, eu teria algumas outras coisas só para comentar, mas nada muito... Por favor. Não, mas nada muito importante, porque eu acho que a ideia é mais colocar essas informações para circular, né? Porque às vezes a pessoa se interessa, fala, mas isso daí tem a ver com alguma outra coisa que eu estou fazendo e tal. Então, eu acho que esses encontros são sempre bacanas por conta disso, né? Então, futuramente, eu vou tentar fazer alguma coisa, né, desse projeto que eu tenho me envolvido, porque quando a gente é professor, a gente usa os alunos de cobaia, né? Porque aí eu trabalho com esse livro com os meus alunos, eu aproveito e vou estudando e vou lendo sobre e tal, e os alunos também vão aprendendo e tal. Então, é mais nesse sentido que a gente vai coletando, né, informações. Só a última coisa, então, que eu falaria mesmo
a única coisa que eu evitaria de fazer em relação a esse livro, e que é uma tendência na bibliografia desse livro, é de muita associação de como, voltando, como o livro ele é muito alegórico, ele é muito, eu não diria simbolista, mas tem essa coisa, porque é da própria época, né? E em muitos sentidos é muito parecido com o retrato do Dorian Gray. Eu evitaria fazer umas leituras muito distantes do texto, da letra do texto. Por quê? Porque eu já vi umas leituras desse livro muito complicadas. Por exemplo, que não para de pé. Não que não esteja ali, mas é como o livro ele é muito não é simbólico, né? Ele é alegórico mesmo, né? Um excesso de significações, pode ser qualquer coisa. Por exemplo, ver certo antissemitismo no Bram Stoker, como se o Bram Stoker ele estivesse falando de uma imigração de judeus do leste que vieram para Londres no final do século XIX, o que é verdade, é verídico, e historicamente, desde a Idade Média, nós temos libélulos antissemitas, conspirações antissemitas, que associam os judeus à morte de Jesus, daí o anticristo, é só isso, eu ia falar um pouquinho sobre o anticristo, e que eles seriam bebedores de sangue. E que o último episódio dessa cantilena foi aquele QAnon lá dos Estados Unidos, em que eles estavam falando que a elite, né, tinha uma elite nos Estados Unidos, ou mundial, não sei, que comeria criancinhas, faria rituais satânicos, beberia sangue, etc, etc, etc. Eu acho muito complicado falar uma coisa dessas. Falar que ele é antissemita, eu acho que o antissemitismo era uma coisa tão quase normalizada, né? E essa coisa das raças também, era uma época tinha o racismo, ele tinha um patamar científico, e aqui você viu, né? Vocês viram que ele vai esse livro precisa sempre ser lido com as notas do lado, porque tantos povos eles vão citando, quando ele vai conversando com o Drácula vai contando todos os povos que foram conquistados naquela região e tal, que, de fato, a questão da raça aqui é muito importante, e essa mistura de raças, né, que é a questão do sangue, né, como se o sangue contaminado contaminasse as pobres menininhas na Inglaterra, de um cara vindo do leste. Esse elemento tem, mas aí já transpor isso, dizendo que o cara ali está falando de Deus, aí eu já acho que é um caminho um pouco perigoso, porque o romance, o livro, ele não comporta isso. Ele não pelo fato do Drácula ter dinheiro, também tem todos esses elementos, eles vão pegando algumas coisas assim e vão fazendo isso. E tem muita coisa em relação a isso. Então, seria a única coisa pelo lado que eu não iria. Né? Da questão do anticristo, sim, mas o anticristo, de novo, é uma coisa muito alegórica. Qualquer coisa pode ser o anticristo. Qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo. A ideia é exatamente essa, de ser um negócio vazio, né, do misticismo cristão, para você preencher como bem convir, né? Como bem convir, porque pode ser encarnado como qualquer coisa, né? Então é só essa questão sobre o livro que eu não iria muito para esse lado, né, sobre a questão do antissemitismo que volta e meia aparece em relação a esse livro especificamente. Mas sobre racismo, com certeza tem, e muito, de ser de ter esse lado, como você falou, né, do orientalismo, né, como você mesmo falou, do orientalismo, com certeza tem. Isso daí Mas o bacana de ler isso é que a Maria Elisa, minha orientadora, ela falava, ela brinca, né, cenas explícitas de ideologia, né, então é interessante também por esse lado, né, cenas explícitas de ideologia, e aí é isso. Então é isso, puro gente. Caldo, né? Muito obrigado pela atenção de vocês, por terem ficado até agora. Um beijo, um abraço, fiquem bem, cuidem-se. Tá? E até a próxima. Lindbergh, muito obrigada pela sua palestra, foi ótimo, excelente. Pessoal, muito obrigada também pela presença, pela participação, e sigam as instruções
e tenham paciência que vocês vão receber seus certificados, tá? Ninguém vai ficar faltando. Desde que vocês mandem um e-mail para o Lero, todo mundo vai receber o certificado. Pode demorar, mas vocês vão receber, tá bom? Obrigada, gente. Foi ótimo. E até a próxima. A gente vai ter dia 23, uma próxima oficina. Eu espero que todos compareçam. É isso. Obrigada, gente. Até mais.